Agora eu vou chamar também para esse nosso papo o Matheus Teixeira, porque, Matheus, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal vetou aglomeração perto da casa de Bolsonaro. E você apurou qual seria o motivo dessa medida. Exatamente, Débora. O intuito do ministro Alexandre de Moraes é evitar qualquer risco de fuga, segundo ele falou a interlocutores, que ele não quer que tenha alguma possibilidade que Jair Bolsonaro consiga fugir da prisão domiciliar, porque, como a gente já mostrou, a casa onde ele mora é muito próxima da Embaixada da Hungria e dos Estados Unidos, onde ele tem como presidente desses países aliados da direita mundial que poderiam dar ali um espaço para ele ficar e que o Brasil não tem jurisdição, porque a embaixada é jurisdição de outro país. A decisão é bem expressa e lembra também quando na primeira decisão de prisão de Jair Bolsonaro, quando ele tentou romper a tornozeleira eletrônica, um dos elementos trazidos por Alexandre de Moraes naquela prisão, então preventiva, que ainda não era o cumprimento de pena, era porque Flávio Bolsonaro, senador e filho dele, tinha convocado uma vigília para a casa onde ele estava já cumprindo era prisão domiciliar, mas ainda preventiva, não era definitiva, e o ministro disse naquela decisão expressamente que aquela aglomeração pela vigília poderia causar uma confusão e facilitar o descumprimento de medidas cautelares, ou seja, de Jair Bolsonaro ficar em casa, e nessa decisão ele é bem claro ao vetar as aglomerações. A gente inclusive separou um trecho da decisão para quem nos assiste ter clareza do que exatamente o ministro Alexandre de Moraes determinou em relação a esse ponto da decisão dele, uma decisão muito extensa, mas que é muito clara em relação à aglomeração, que neste trecho que a gente destacou, ele fala que a proibição de acesso e permanência de quaisquer acampamentos, manifestações ou aglomerações. Ele não cita a vigília que ele tinha mencionado naquela decisão de novembro, mas faz referência, claro, implicitamente àquela mobilização que acabou levando à primeira prisão domiciliar de Jair Bolsonaro num raio de 1 quilômetro, ou seja, ali em todo o raio da residência dele, que é num condomínio do Lago Sul, área nobre aqui de Brasília, não poderá ter nenhuma aglomeração, porque a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma ampla capacidade de mobilização, que a militância bolsonarista, quando convocada, costuma comparecer em maior ou menor grau. A gente já viu manifestações gigantes, mas a última, por exemplo, foi considerada um fracasso, porque tinha pouca gente, mas mesmo assim, pouca gente na Avenida Paulista é uma coisa, próxima à residência dele no Lago Sul seria muito diferente. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes dá essa vedação expressa a aglomerações próximas à casa dele, segundo a gente apurou, justamente porque ele considerava, assim como considerou lá em novembro, que eventualmente uma grande manifestação na volta da casa dele poderia facilitar uma fuga. Mas não uma fuga para bem longe, é uma fuga para ali para perto. Aqui em Brasília a cidade não é tão grande, o local onde ele está é próximo, cerca de 10 quilômetros, da Embaixada dos Estados Unidos ou da Hungria, e portanto o ministro Alexandre de Moraes quer que não haja esse risco e por isso ele faz essa vedação expressa, Yuri, Débora.